A ligar. Boa tarde a todos, agradecendo desde já a presença dos colegas vereadores, assessores, secretária-geral de governo, secretário da Fazenda. Damos início a mais uma audiência pública referente ao projeto de lei ordinária número 81 de 2025. Essa audiência pública será apresentada por mim e pela vereadora Ivete, da Comissão de Orçamentos, que faz parte, juntamente com nós, vereador Eduardo, vereadora Rosane, vereador Rafael Godoy e vereadora Zuleika Venner. Para fazer o início, vamos fazer uma explanação do que é o Sistema de Planejamento de Orçamento Público. O orçamento que discutimos hoje faz parte de um sistema integrado formado por 3 leis, a PPA, LDO e LOA. Cada um tem uma função específica, mas todas se conectam para garantir um planejamento, uma organização e responsabilidade no uso do dinheiro público. A PPA, Plano Plurianual, planeja o que o governo fará nos próximos 4 anos, define diretrizes, objetivos e metas. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, define como fazer a cada ano e seleciona as prioridades do PPA e orienta a elaboração no orçamento anual. A LOA, Lei Orçamentária Anual, estabelece quanto fazer e onde o recurso será aplicado. Estima a receita e fixa despesas para o ano seguinte. Em resumo, a PPA organiza, a LDO orienta e a LOA executa com os recursos definidos. É a LOA que transforma o planejamento em ações concretas para a população. A LOA é um instrumento que organiza o orçamento do governo para o próximo ano. Ela estabelece de forma clara e obrigatória quanto o governo pretende arrecadar e como esses recursos serão aplicados. A lei é composta por 2 partes principais. Estimativa de receitas, trata da previsão total de recursos que o governo espera arrecadar ao longo do ano, por meio de impostos, taxas, transferências e outras fontes. Fixação de despesas, define a distribuição dos recursos, autorizando quanto poderá ser gasto em cada área da administração pública, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, segurança e manutenção dos serviços essenciais. É importante destacar que o governo somente pode gastar aquilo que é autorizado na LOA. Quanto às despesas que não esteja previsto nesse documento, não pode ser executado. Por esse motivo, esta audiência pública é fundamental. Ela permite que a população conheça o planejamento orçamentário, esclareça dúvidas, apresente sugestões e participe da definição das prioridades para o próximo ano. Esse diálogo fortalece a transparência, o controle social e o compromisso com a boa gestão de recursos públicos. Dando sequência, começaremos a apresentação, desde já agradecendo a todos que nos acompanham. Esse é o projeto de lei 81/2025, que estima a receita e fixa despesas do município de Horizontina para o exercício financeiro de 2026. O que é a LOA? Estima a receita e fixa despesas para o próximo ano. Detalha como o dinheiro público será arrecadado e onde será gasto. É elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual, PPA, e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, garantindo a execução das metas planejadas. Instrumentos de planejamento. Primeiro, a PPA, planejar os próximos 4 anos. Segundo, LDO, orientar as metas para o ano. Terceiro, a LOA, executar os recursos para o ano. O PPA, Plano Plurianual, ele é de 2026 a 2029. Segue LDO e LOA em sequência nesses 4 anos. Orçamento total da Câmara de Vereadores, RPPS, município, secretarias e departamentos. Estimativa de receita. O município, 191.736.811,35 centavos. Câmara de Vereadores, 10.204.780,65 centavos. RPPS, R$ 47.270.504 reais. Um total de R$ 249.212.096 reais. Receitas por vínculo. O vínculo do recurso próprio,
que é R$ 109.102.580,40. O MDE, que é Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, R$ 15.553.916,50. O Fundeb, R$ 26.750.000. O Fundeb Complementação da União, R$ 1.700.000. A ASP, que é Ações de Serviços Públicos em Saúde, R$ 30.608.516,10. E o RPPS, instituído como fundo dentro da administração, R$ 47.270.504. Outros recursos, transferências da União e Estado, são R$ 18.226.579, um total de R$ 249.212.096. Aqui os recursos próprios do orçamento em crescente, o que vem vindo de ano a ano. 2021, R$ 47.707.000 com R$ 762,75. 2022, R$ 61.727.557,93. 2023, R$ 66.487.512,11. 2024, R$ 87.158.765,95. 2025, R$ 111.808.171,86. 2026, R$ 109.102.580,40. Orçamento da Câmara de Vereadores, também em relação ao ano 2021 até 2026. 2021, R$ 3.934.649,62. 2022, R$ 6.943.776,68. 2023, R$ 7.893.964,63. 2024, R$ 4.964.611,64. 2025, R$ 7.714.376,22. E 2026, o orçamento previsto é de R$ 10.204.780,65. Orçamento do RPPS, 2021 a 2026. 2021, R$ 21.852.522,53. 2022, R$ 24.910.299,21. 2023, R$ 29.721.755,22. 2024, R$ 35.967.845. 2025, R$ 39.865.842. 2026, estimativa é R$ 47.270.504. Orçamento do município, também em relação de 21 a 2026. 2021, R$ 87.589.299,66. 2022, R$ 109.583.494,13. 2023, R$ 158.592.239,15. 2024, R$ 179.058.847,43,36. 2025, desculpa, obrigado, vereador. R$ 193.535.456,78. 2026, R$ 191.736.811,35. Tu consegue fazer assim? Vamos então ao orçamento por secretarias. Gabinete, orçamento total, R$ 5.153.622,25, sendo do orçamento próprio, R$
R$ 152.622,25. O órgão 3, planejamento, R$ 2.958.511,63, sendo do próprio R$ 2.803.511,63. 4, administração, R$ 8.089.364,83, e sendo do próprio R$ 8.089.364,83. O órgão 5, então, Secretaria da Fazenda, R$ 2.520.089,04, totalmente do próprio, né? Sendo R$ 2.520.089,04. Órgão 6, a Secretaria de Infraestrutura, Logística e Trânsito, o total R$ 29.686.566,58, sendo do orçamento do próprio R$ 25.330.556,58. A Secretaria de Saúde não tem recurso próprio, então, orçamento total, R$ 38.001.176,10. Já a Secretaria de Educação, do orçamento total, R$ 50.728.959,09, tendo um pouquinho de orçamento próprio, que é R$ 3.501.023,59, já explicando um pouquinho a educação. Eu falei um pouco próprio ali é merenda escolar, transporte escolar da rede privada, né? Então, são alguns. Que não pode ser pago com o recurso que é vinculado, que é Fundeb, que é MDE, então cai no recurso do próprio, né? Órgão 9, Desenvolvimento Social e Habitação. Eu falei pouco ali em função do orçamento, que a educação é 50 milhões, né? É uma secretaria bastante grande. 9, então, Desenvolvimento Social e Habitação, orçamento total R$ 9.686.838,25, sendo estes R$ 6.775.538,25 do próprio. O órgão 10, então, Desenvolvimento Econômico, R$ 7.423.422,69, sendo R$ 7.402.842,69 do recurso livre. Órgão 11, Desenvolvimento Rural, Secretaria da Agricultura, então, orçamento total, R$ 7.063,23, sendo R$ 7.063,23 do orçamento próprio. Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, orçamento total, R$ 6.281.119,29, sendo R$ 6.122.119,29 do recurso livre, do próprio. Na reserva de contingência, que é aquele recurso, né? É uma dotação global que ela não faz parte de uma secretaria específica, mas ela está aí porque ela serve para alguns imprevistos, né? Para um passivo judicial, enfim, para catástrofes, de repente, que acontecem no município, tem que ter esta reserva, né? Entre outros gastos urgentes, imprevisíveis, enfim, que não estão previstos no orçamento geral. Então, são R$ 6.676.064,03, sendo do orçamento próprio a mesma coisa, né? 6.676.000 é só do próprio, R$ 64,03. E na reserva de contingência? Tá. As emendas individuais de bancada, exato. Sai daqui. Encargos gerais, então, R$ 16.942.357,28, sendo também orçamento próprio. A mesma coisa, R$ 16.942.357,28. A Secretaria-Geral de Governo,
581.647,06, e sendo 100% do orçamento próprio, então. Não tem nada de recurso vinculado nessa secretaria também. Seguimos aqui, então, com orçamento versus despesas, referente à porcentagem que é gasta com folha de pagamento, 74.877.671,15 centavos, que dá um valor em porcentagem de 39,07%. Despesas correntes, R$ 84.570.840,76, que dá uma porcentagem de 44,12%. Despesas de capital, R$ 19.197.508,07, são 10,02%. Amortização de dívidas são R$ 6.314.727,34, 3,30%. Reserva de contingência, onde estão as emendas, juntamente desse recurso que sai as emendas, são R$ 6.676.064,03, são 3,49%, num total de R$ 191.736.811,35. Agora vamos trazer o relato aí das despesas por categoria econômica e por órgão, num total de R$ 249.212.096, que será o orçamento previsto para o próximo ano. Vereadora Ivete, por favor. Então, na Câmara Municipal de Vereadores, em despesas correntes com pessoal, encargos, aplicações diretas, despesas correntes, despesa de capital, investimentos, aplicações diretas, nós temos um total de R$ 10.204.780,65. O regime próprio da Previdência Social, RPPS, despesas correntes, pessoal, encargos, aplicações diretas, despesa de capital, reserva de contingência e a reserva do RPPS, um total de R$ 47.270.504. No gabinete do prefeito, também, entre despesas correntes, pessoal, aplicações diretas, transferências da União, despesa de capital, investimentos, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, o total do órgão, então, R$ 5.153.622,25. Na Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos, é o órgão 3, entre despesas correntes, com pessoal, aplicações diretas, outras despesas correntes, transferências para instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, despesas, investimentos, um total de R$ 2.958.511,63. Na Secretaria de Administração, é o órgão 4, despesas correntes, pessoal, encargos gerais, aplicações diretas, despesas correntes, despesa de capital, investimentos e aplicações diretas, R$ 8.089.364,83. Secretaria da Fazenda, órgão 5, despesas correntes, pessoal, aplicações diretas, aplicação decorrente entre outros órgãos, fundos, entidades, despesas correntes, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, despesas de capital, investimentos, total de R$ 2.520.089,04. Já a Secretaria de Infraestrutura, Logística e Trânsito, órgão 6, entre despesas correntes, pessoal, aplicações diretas, despesas correntes, transferência da União, aplicações diretas e investimentos, total de R$ 29.686.556,58. A Secretaria Municipal de Saúde, órgão 7. Aqui nós temos despesas de correntes, pessoal, transferência a consórcios públicos, mediante contrato de rateio. A Secretaria de Saúde tem
as transferências para consórcios, aplicações diretas, aplicação decorrente da operação entre órgãos, fundos de entidades integrantes dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, transferência da União, transferência Estado e Distrito Federal, instituições privadas sem fins lucrativos, consórcios públicos mediante contrato de rateio, aplicações diretas, aplicação direta e corrente de operação em outros órgãos, fundos, despesa de capital, investimentos, transferências a Estado e ao Distrito Federal, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos e a consórcios, aplicações diretas, um total de R$ 38.001.176,10. A Secretaria de Educação, órgão 8, então, despesas correntes, pessoal em cargos sociais, aplicações diretas, aplicação direta decorrente da operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal de Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência à União, transferência a Estado ao Distrito Federal, aplicações diretas, despesas de capital, investimentos e aplicações diretas. Orçamento, então, de R$ 50.728.959,09. 9. Órgão 9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Despesas correntes, pessoal em encargos sociais, aplicações diretas, aplicação decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência à União, a Estado, ao Distrito Federal, a municípios e a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicação direta, despesa de capital e investimentos, um total de R$ 9.686.838,25. É o orçamento, então, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, órgão 10. Despesa corrente, pessoal em cargos sociais, aplicação direta e decorrente da operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal de Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, despesa de capital, investimentos, inversões financeiras, um total, então, de orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de R$ 7.423.442,69. A Secretaria de Desenvolvimento Rural. Despesas correntes com pessoal em cargos sociais, aplicação direta e decorrente da operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência à União, a Estados e ao Distrito Federal, a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, despesa de capital, investimentos e transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, um orçamento de R$ 7.007.063,23. Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer. Despesas correntes, pessoal em cargos sociais, aplicações diretas, aplicação decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal da Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência à União, a instituições privadas sem fins lucrativos, a instituições privadas com fins lucrativos, aplicações diretas, despesa de capital, investimentos e aplicações diretas, um orçamento de R$ 6.281.119,29. Aqui, então, a reserva de contingência, um total de... que é a reserva de contingência, é reserva do RPPS, um total de R$ 6.676.064,03. Encargos gerais, é o órgão 15. Despesas correntes, pessoal em cargos sociais, aplicações diretas e decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência à União, transferência ao Estado ao Distrito Federal, aplicação diretas,
e decorrentes de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, despesa de capital, investimentos, seja transferência à União, transferência Estado ao Distrito Federal, aplicações diretas, amortização da dívida e aplicações diretas, sendo o total de R$ 6.942.357,28. Secretaria-Geral de Governo, é o órgão 16. Despesas correntes com pessoal, encargos sociais, aplicações diretas e aplicação decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais de Seguridade Social, outras despesas correntes, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas, despesa de capital, investimentos e aplicações diretas, um total de R$ 581.647,06. Obrigado, vereadora. Finalizando os slides, abrimos espaço para questionamentos. Se alguém tiver algo que queira questionar, alguma informação extra a mais, fique bem à vontade. Então, no mais, agradecendo a nossa assessoria, agradecer especialmente a Edneia, que fez a apresentação e montou. Obrigado, Edneia. Aos demais vereadores da comissão, assessoria, pessoas que nos acompanharam através do Facebook, nossa assessoria de imprensa. Vereadora Ivete, tem algo mais a acrescentar? Obrigado pelo auxílio na apresentação e damos por encerrada essa audiência pública.